Salve Maria Imaculada, sejam bem-vindos a esse primeiro vídeo aqui desse canal, irmãos. É, eu me chamo Clebson. Eu resolvi fazer esse vídeo aqui pra gente demonstrar Deus proíbe imagens ou Deus proíbe outra coisa. Porque o tempo todo a gente é atacado em relação às imagens. Ah, porque vocês são idólatras, vocês adoram Maria, vocês adoram o santo, adoram... E você fala, não, não, a gente não adora isso, não é isso a nossa fé, e eles continuam insistindo e gritando, né? E falam gritando, as pessoas pegam, acaba que nem pensam no que eles estão falando, porque eles gritam igual louco. Eu não consigo imaginar Jesus Cristo gritando daquele jeito para evangelizar, né? Então vamos aqui no Êxodo 20, pessoal. Deixa eu pôr aqui. No Êxodo 20, eles começam aqui, a partir do Êxodo 20, né? E eles não conhecem que o Êxodo tem 40 capítulos, eles só conhecem daqui para trás, ó. Tanto é que eles só citam isso, é como se fosse um robô. A sensação que você tem é que eles são robôs. É aqui, ó. Não farás para ti escultura, nem figura alguma do que está acima, nos céus ou embaixo sobre a terra, ou nas águas debaixo da terra. E quando você lê isso aqui, sem ter o conhecimento da doutrina católica e da explicação correta desse versículo, você fica, meu Deus, na Igreja Católica tem imagem de Nossa Senhora, São Francisco, Santo Agostinho, e entre outras, né? E você fica, nossa, eu tô na idolatria. Só que, levando em relação que Deus está proibindo imagem, por que que essas pessoas têm foto? Porque foto é uma imagem. Esse copo aqui é uma imagem. Quando você olhar para esse copo, você vai ver a imagem de alguma coisa que a gente dá o nome de copo. Então, você teria que furar teu olho para não sair enxergando as coisas. E aí, onde é que está o erro? Porque Deus não está proibindo, não é imagem. Deus está proibindo uma outra coisa que é tenebrosa, que é você acreditar em deuses além do único Deus verdadeiro, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai e Deus Espírito Santo, a Santíssima Trindade. Então, se você crê em outra coisa além da Santíssima Trindade, que essa outra coisa é um Deus, você peca e peca seriamente por idolatria. Então, aqui no Êxodo 20, Deus fala o seguinte: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servidão. O povo no Egito estava sendo escravo e maltratado pelo faraó, né? Eles rezam, Deus ouve a oração deles e vai a socorro do seu povo. E tira eles do Egito. Ao tirar o povo do Egito, Deus fala, né? Eu sou o Senhor, seu Deus. Não terás outro Deus diante de mim, de minha face. Ou seja, ele é o único Deus que você tem que ter no seu coração. E naquela época, o povo do Egito adorava todo tipo de loucura que você imaginar. Adoravam. Não sei se tem, né? Mas é só um exemplo. Adorava papagaio, adorava, por exemplo, um deus que eles tinham que era um homem com a cabeça de um pássaro, o outro deus era uma cobra. E, nossa, tem muitos. A gente até pode fazer um vídeo depois mostrando os deuses do Egito a que Deus a que Deus está se referindo, né? Essas imagens aqui. Então, aí eles leem só até aí, mas não leem aqui, e leem essa parte aqui, ó. Não te prostrarás diante delas e não lhes prestará culto, porque aí eles vão te acusar que você ajoelha diante da imagem de Nossa Senhora. Eles vão falar que você está adorando porque você ajoelhou. E adoração não é ajoelhar, pessoal. Não é você beijar. Já vamos ver isso aqui mais para frente, só um instante. Eu sou o Senhor, teu Deus, um Deus zeloso. Zeloso. O que é zeloso? Zeloso é ciumento. Deus é um Deus ciumento. Ciumento do quê? Desse lápis aqui? Não. É ciumento desse telefone? Não. Do que ele é ciumento então? Ele é ciumento de outros deuses. Se você tem imagem de um outro que você diz que é Deus,
Deus é zeloso disso. Ele é ciumento disso. Por quê? Vamos pôr assim. Se tua mulher tiver uma foto de um gatinho no telefone, você não vai dar bola nenhuma. Se ela tiver a foto, sei lá, de um bolo, você não vai ficar ciumento. Mas se ela aparecer com a foto do vizinho ou com a foto de um outro homem, você vai ficar ciumento, zeloso daquela situação, porque você tem ciúmes de um outro homem. Entendeu? Deus tem ciúmes de deuses, outros deuses. Não é da imagem em si, é da imagem desse Deus, desse outro Deus falso. E quando a gente passa aqui no Êxodo 34, pessoal, fica muito claro isso. Porque Deus vai falar assim, ó: guarda-te de fazer algum pacto com os habitantes da terra em que vai entrar. Ou seja, Deus tirou o povo do Egito e os leva para outra terra. E nessas outras terras, tem pessoas que adoram ídolos tão tenebrosos como os ídolos, como os falsos deuses do Egito. E Deus está falando: vocês agora são o meu povo, vocês são meus, eu sou o seu Deus, o único Deus existente. Vocês não vão se prostituir com os deuses dos povos aonde vocês vão ter contato, para que sua presença no meio, para a sua presença no meio de vós não se vos torne um laço. Ou seja, para que a presença do povo de Deus no meio do povo das novas terras onde Deus vai levar eles, não torne uma arapuca. Por que uma arapuca? Porque o povo vai e entra numa terra onde eles saíram de uma terra onde o povo era idólatra, onde o povo tinha um outro Deus que não é o Senhor Deus de Abraão, e vai para uma outra terra que o povo também tem deuses que não é o Deus de Abraão, um Deus falso. E Deus vai falar o seguinte: vocês não se misturem com esse povo, porque vocês vão cair em arapuca, laço é armadilha, arapuca. E aí Deus fala: derrubareis os seus altares, quebrareis as suas estelas. Estelas é tipo uma pedra gravada com a imagem de um de um deus falso, né, a imagem de uma criatura. E aí Deus, ó, pulando aqui, ó, Deus vai falar o seguinte, ó: não adorarás nenhum outro deus. Olha aqui, Êxodo 20. Não terás outro deus diante de mim. Não adorarás nenhum outro deus. Não está falando de imagem. Porque a imagem não importa. O que importa, por exemplo, tem deus que era a vaca, né? Tinha deuses que o povo cultuava a vaca como deus. Então, quando o protestante chega em casa e faz aquele bifão de vaca, aquele bife suculento, e aí pega, põe no prato, corta ali bonitinho, que é bem certinho, né? E aí eles estão comendo a carne de ídolo. Seria absurdo você pensar assim, né? Porque ele não acredita que aquela vaca era um deus. Então ele não tá comendo a carne de um ídolo, ele tá comendo a carne de uma vaca. Simples. Não é pecado, não há pecado nisso. Agora, se ele tivesse comendo aquela carne da vaca, achando que aquela vaca era um deus, aí estaria pecando, né? Aí Deus continua aqui, ó: porque o Senhor que te chama zeloso, que se chama zeloso, né? Porque o Senhor que se chama zeloso, cadê aqui, ó? Eu sou um Deus zeloso, um Deus ciumento. O Senhor que se chama zeloso, o Senhor que se chama ciumento. É um Deus ciumento. Entendeu? Um Deus ciumento de imagem? Não, de ídolo, de outro Deus. Simples, 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 simples. E aqui, cadê o pacataço? O pacataço tá aqui, ó. Depois vocês podem continuar lendo aqui, galera. Vocês vão entender um pouco mais. Que ele fala para não se misturar com as mulheres desses povos, para que elas não venham fazer você pecar. Que é o que acontece hoje. Pega um católico, conhece uma protestante, casa com a protestante, você é idólatra, blá, 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 blá. O tonto vai lá, se batiza de novo e vai lá, se batiza de novo, negando a fé que recebeu dos seus pais, cai no pecado de se batizar de novo e acha que tá certo, entendeu?
É isso que acontece. Por isso que não é bom você casar com uma pessoa. Por exemplo, uma pessoa é protestante e a outra não. Porque um vai levar o outro, entendeu? E se vir pra fé católica, ainda tá certo, né? Graças a Deus. Mas e se for pro protestantismo? Blasfemar contra Nossa Senhora? Aí ferrou tudo. E aqui tá o pacataço, ó. Não farás Deus de metal fundido. Aqui descreveu tudo, ó. Não farás Deus de metal fundido. Volta no Êxodo 20. Não farás para ti escultura. Pronto. Precisa falar mais alguma coisa? Não precisa, né? Acabou aqui, pacatom. E no Êxodo 23, vamos ver aqui o que diz no Êxodo 23, né? Observarei tudo o que vos diz. Não pronunciareis o nome de outro deuses, e não se ouvirá sair de vossa boca. Não pronunciará o nome de outra imagem? Não pronunciará o nome de outro Deus. E não ouvirá sair da sua boca o nome desse Deus, desse falso Deus, desse ídolo. É isso que Deus está ensinando. O próprio Êxodo acaba com o Êxodo, pessoal. Vamos aqui no Êxodo 23, continuando aqui no Êxodo 23. Deixa eu pegar aqui a minha folhinha aqui, né? Para mim ver se é isso, porque eu mudei. Eu sou péssimo em em decorar os versículos, né? Mas aqui no Êxodo 23 e 24, ó, não adorarás os seus deuses. De que Deus você está falando? Dele próprio? Não. Dos deuses que ele está falando aqui, que ele tem ciúme no Êxodo 20. Não adorarás. Cadê? Não adorarás os seus deuses. Não lhes prestará culto. Imitando as práticas desse povo. Que povo? O povo que vive naquelas terras para que onde Deus está enviando o povo que ele tirou do Egito. Era um povo idólatra. Cultuava outros deuses. Mas derrubarás os seus deuses e farás em pedaços as suas estelas. Pronto. Olha só como é simples isso aqui. Não está falando de imagem, está falando de deuses, de ídolos. Quando você vai no Êxodo 18, aqui no Êxodo 18, deixa eu achar aqui, 18:6, ou 18:7, 6, 18:7, Moisés saiu e tá, entendi. Eu tinha separado e já tinha me esquecido. Aqui, ó. Eles acusam a nós, católicos, de ser idólatra porque eles falam que a gente adora as imagens porque a gente ajoelha. E que todo ato de ajoelhar é idolatria. Olha a loucura disso. Moisés, quando o seu sogro vai visitar ele, Moisés faz isso aqui, ó. Moisés saiu ao encontro do seu sogro, prostou-se e beijou. A idolatria. Meu Deus. Moisés era um idólatra. Por que Deus não alertou isso? Por quê? Porque ajoelhar e prostrar. Prostrar é de cara no chão, gente. Não é igual nós ajoelhamos, não. É de cara no chão. A pessoa prostra de cara no chão. E beijar não tem nada a ver. É sinal de respeito. Moisés está agindo com respeito com seu sogro. Venerando seu sogro. Porque ele era um homem provavelmente justo. E Moisés o respeitava. É isso que está acontecendo. E aí informaram-se mutuamente sobre a sua saúde e entraram na tenda. Não há idolatria em ajoelhar. Porque senão Moisés era um idólatra. E ó, veja só no livro do Êxodo, né? Eles têm que descobrir que o livro do Êxodo não é só Êxodo 20. Você vê esses pastores gritando igual louco. Porque mostra pra eles! Mostra pra eles Êxodo 20:51, que é ridículo. Que fica gritando isso aí. Cara, é triste. E as pessoas acreditam nessas lorota, né? Você vê, o cara grita igual um louco. A pessoa fica toda emocionada. Tem um vídeo de uma pastora
que ela tá gritando igual uma louca, porque o pastor me trai, o pastor tá dormindo com as novinhas, e o tonto, aleluia, aleluia. A mulher tá relatando um caso de adultério. Você entende isso, meus irmãos? É loucura, loucura. Passando pro Êxodo 25, Deus agora vai se contradizer. Porque Deus fala o seguinte, ó. Farás também um... calma aí, não é... Aqui, ó. É Êxodo 20... Deixa eu pôr aqui. 25, 18. Não é 17, não. Farás 2 querubins de ouro. Que Deus estava mandando fazer 2 querubins de ouro. Ele acabou de proibir isso aqui, de acordo com os protestantes. Ele acabou de proibir fazer imagem. Por que ele está mandando fazer querubins? Imagem de anjos. Não faz sentido. E os farás de ouro batido, nas duas extremidades da tampa, um de um lado e outro do outro. Aqui a casa caiu para eles. Porque se Deus não se contradiz. Deus é pura sabedoria, não há erro em Deus. O Deus, ele sempre vai dar 2 exemplos para nós, o exemplo bom e o exemplo ruim. Prestem atenção nisso. Sempre que vocês lerem a Sagrada Escritura, vocês vão ver. Deus vai dar um exemplo de algo que está ocorrendo de forma errada e vai dar um exemplo de algo da mesma coisa da forma certa, que é o que ele está fazendo aqui, ó. As imagens dos ídolos, que são coisas tenebrosas diante de Deus, os deuses falsos, é extremamente proibido e é extremamente rejeitada por Deus. É um pecado seríssimo, seríssimo. Porque o primeiro mandamento é amarás a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração. Esse é o mandamento. Então, se você tem um outro Deus, você não está amando a Deus sobre todas as coisas. Você está pondo a sua fé em um Deus falso e não no Deus verdadeiro. E o Deus falso é um demônio, que é o que São Paulo fala. Que os ídolos são demônios. Deixa eu olhar o tempo aqui, já está bem longo esse vídeo. Deixa eu tentar passar rápido, né? Então, Deus está mandando fazer os querubins. E os querubins, 2 estátuas para colocar em cima da Arca da Aliança. A Arca Sagrada de Deus, onde ia a palavra escrita nas pedras, o maná, o cajado de Arão, né? Só coisas santas dentro da arca. E aí ele bota na cabeça do protestante 2 ídolos em cima da arca. Porque se eles falam que imagem não pode de forma nenhuma, Deus está mandando pôr 2 imagens indo contra ele mesmo. Olha a lógica. Cadê? Não faz sentido, né? Satanás, quando julgou conhecer Deus, ele achou que ele era maior do que Deus e quis fazer um trono acima do trono de Deus. Olha pra você ver a loucura. Então, Deus não proíbe imagem. Já vimos que Deus não proíbe imagem. E que até agrada a ele, dependendo do que for, né? Por exemplo, a imagem do querubim agrada a Deus. Porque Deus vai falar que ele vai aparecer no meio, que ele vai estar presente no meio dos querubins. Ele nem fala a imagem dos querubins, ele fala, eu vou estar no meio dos querubins. Olha o que é interessante. Então, como que a imagem pode ser uma coisa tenebrosa para Deus se Deus está falando que a imagem não é? Ele acabou de falar aqui, ó, farás 2 querubins de ouro. Aqui já tem alguma coisa errada. Esse pensamento seu já está errado. Se você tá lendo a Bíblia e você fala, aqui tá contradizendo, é porque você não entendeu nada, meu irmão. Porque não há contradição em Deus. Não existe. Passando pro Êxodo 26, volta a acontecer, ó. Farás o tabernáculo com 10 cortinas de linho, fino retorcido de púrpura violeta, púrpura, escarlate de carmesim, sobre as quais alguns querubins serão artisticamente bordados. Artisticamente bordado. Ou seja, Deus está mandando fazer querubins. E aí? E agora? São imagem. De novo os querubins. Deus está honrando os querubins, colocando a imagem deles no seu tabernáculo.
Pra colocar no... Aí, esqueci o nome do... tabernáculo mesmo, né? No seu tabernáculo. Naquilo que era mais sagrado. As imagens dos querubins. Por que dos querubins? Porque os querubins são criaturas de Deus, amadas por Deus, e que fazem a vontade de Deus. Ou seja, Deus honra eles dessa forma. Em Ezequiel, Ezequiel vai falar o seguinte, ó, vamos ver o que eram os ídolos tenebrosos que o povo compara com a imagem da Virgem Maria, com a imagem de São Miguel, com a imagem de São Pedro, São Paulo, todos os santos, né? E eles comparam com essas imagens aqui, ó, os ídolos. Vamos ver o que eram os ídolos. Fui até ali para olhar. Enxerguei ali toda espécie de imagem, de répteis, de animais imundos e pintados em volta da parede. Todos os ídolos da casa de Israel. Todas as imagens eram imagem de ídolo e tenebrosa. Imagem de quê? Serpente. Satanás é representado por quê? Por uma serpente. Imagem tenebrosa porque, de repente, vamos dizer, é uma águia com corpo humano. É uma coisa tenebrosa, esquisita. Que são os deuses daquela época. O que o povo cultuava. Não é a imagem sagrada de um querubim. A imagem bela, bonita de um querubim enfeitando de uma criatura pura de Deus. Não, é a imagem de uma serpente. É a imagem de répteis, de todo tipo de coisa abominável por Deus, né? E em Números, Deus manda fazer uma serpente. O próprio Deus agora manda fazer. E engraçado, né? Uma serpente. A serpente, que geralmente é algo que a gente vê como coisa ruim. Olha só o que Deus faz. O povo no deserto estava reclamando de Deus, né? Querendo voltar pro Egito, falando que Deus tinha tirado ele, que ele não aguentava mais aquilo. E aí eles começam a blasfemar contra Deus e começam a ser picados pelas cobras. Deus. Deixa eu ver o tempo. Tá. Deus vai e fala para Moisés fazer uma cobra, e quem olhar para aquela cobra vai ser salvo. E o Senhor disse a Moisés: faz para ti uma serpente ardente e mete-a sobre um poste. Ou seja, coloca ela num poste, levantada, né? Todo aquele que for mordido, olhar para ela, será salvo. Imagina que o povo no deserto começa a falar: não, eu não vou olhar para a serpente, eu vou direto a Deus. Eu, eu falo direto com Deus, eu vou pedir direto com Deus. Não seria curado, porque a ordem de Deus, fazer a vontade de Deus, era olhar para a serpente. E era um curado. Pacataço, né? Outra imagem. E agora vamos ver a relação dessa imagem com o nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vai em João, deixa eu pôr aqui para vocês, 12, João 12, 32, Jesus Cristo vai falar o seguinte: e quando eu for levantado da terra, atrairei todos os homens a mim. Que é o que aconteceu. Depois que Jesus Cristo foi crucificado, todas as nações foram atraídas a Jesus Cristo. Tanto é que o evangelho espalhou rapidamente. Vamos ver aqui também em João 3. Isso aqui é destruidor para essa interpretação protestante de que Deus proíbe imagem. Olha só, João 3,14. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim deve ser levantado o Filho do Homem, para que todo aquele homem que nele crê tenha a vida eterna. Então, olha só que interessante, pessoal. Deus Todo-Poderoso, ele manda Moisés fazer uma imagem de uma serpente, e essa imagem é uma prefiguração de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, o próprio Deus mandou fazer uma imagem que viria a ser uma prefiguração do Senhor Jesus Cristo. E quem está falando isso? É eu? Não, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Está falando que ele vai ser levantado como a serpente. Foi levantada no deserto. A serpente curava as pessoas que olhavam para ela. Jesus Cristo, ao ser levantado, ele curou toda a humanidade a curar o homem do pecado original, do pecado do pecado que o afastava de Deus. Olha que interessante. Você vai ver também São Paulo em Gálatas.
São Paulo vai dizer o seguinte para o Gálatas: Ô Gálatas insensato, quem vos fascinou? A vós, ante cujos olhos foi apresentado a imagem e imagem de Jesus Cristo crucificado. São Paulo idólatra, hein? Ih, São Paulo tá lascado. E aí, é loucura, é loucura. Porque, olha só, o Gálatas insensato. Tem tradução que fala assim, ô Gálatas idiota. Quem confundiu vocês? Porque, sei lá, São Paulo ensinou uma coisa, veio Satanás e começou a falar: não, você não faça isso, ó, vocês são idólatras, vocês não sei o quê. Né? O que esse povo faz? A gente recebeu o evangelho da Santa Igreja Católica, veio essas pessoas falando ao contrário e você caiu. Lembra quando Jesus fala que ele semeia? Ele falou coisas boas, veio Satanás e colocou o joio no meio do trigo? É exatamente isso. Veio a Santa Igreja, por ordem de nosso Senhor Jesus Cristo, primeiro pelos apóstolos, depois pelos pais da igreja, depois pelos séculos vários séculos, e aí vem o protestantismo com um padre sem vergonha que era Lutero, começa a jogar joio e as pessoas acreditam. Tem pessoas que estão em seitas que elas nem sabem quem surgiu daquela seita, quem fundou aquela seita, por que fundou aquela seita. E estão ali de boa, não, tô glorificando a Deus, estão sendo enganadas. É isso que tem acontecido. E em Coríntios 1, deixa eu ver aqui direito, 1:22, né? Tá no 23 aqui, deixa eu voltar. 1:22. Os judeus pedem milagres. O que os judeus pediam para Jesus Cristo? Faz um milagre para nós acreditar. E enquanto isso, Jesus Cristo pregava e fazia vários milagres e eles ignoravam. Eles pediam milagre não para se converter. Pedia da boca para fora, igual quando você vê uma pessoa tipo, me dá um versículo, me prova na Bíblia, me dá um versículo onde tá que pode fazer imagem. Entendeu? Os gregos reclamam a sabedoria. Os gregos se achavam sábios. Falava de sabedoria, usava da inteligência para negar nosso Jesus Cristo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós pregamos Cristo crucificado. Nós, católicos, pregamos Jesus Cristo crucificado. Por isso tem um crucifixo lá, ó, com a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Para que nós lembremos a Jesus Cristo. O que Jesus Cristo passou por nós. Nunca esquecer isso. As imagens fazem isso também. Fazem você recordar. Tá em casa, você olha para a imagem de Jesus Cristo, você pega e lembra que você tem que rezar. E você vai e reza. Escândalo para os judeus e loucura para os pagãos. Viu? A imagem da cruz é escândalo, meus irmãos. É escândalo para os judeus. É escândalo para os protestantes. Que eles ficam escandalizados. Por que vocês têm? Deus não tá aí. Claro, né, meu irmão? Você falar que Deus tá num crucifixo desse aqui, você levou uma pancada na cabeça. Loucura. Mas para os eleitos, que é judeus, que é grego, ou seja, para aqueles que se convertem a Deus, se convertem a nosso Senhor Jesus Cristo, grego, judeu, protestante, qualquer que for, a cruz é força de Deus e sabedoria de Deus. Para aqueles que creem. Então, é isso aí. O vídeo ficou bem longo. Eu peço até desculpa, mas apesar de ter ficado longo, ainda ficou curto, porque se você for levar em consideração, isso é um tema bem complexo, né? E geralmente a pessoa te pede para você responder, sei lá, me dá um versículo que fale que, por exemplo, olha a loucura, me dá um versículo que fala que a imagem pode ser feita e não é pecado. Tipo assim, ou senão me dá um versículo onde fala que a chuva vai cair hoje, mas densa do que ontem. Essas loucuras, né? Então é isso aí, eu vou ficando por aqui. Fique com Deus. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Em breve eu farei algum outro falando sobre se ajoelhar, de repente, sei lá, se ajoelhar é adoração ou qualquer outro tema. Muito obrigado, fica com Deus, até a próxima.